Fundo cinza com retângulos amarelos e vazados. O que são os organizadores do cotidiano? DIE e Educação Infantil. Olá, professoras e professores da Rede Municipal de Ensino de São Paulo. Tudo bem com vocês? Meu nome é Alessandra Assis. Sou formadora do Núcleo de Educação Infantil da Divisão Pedagógica da Adrê Penha. Branca e ruiva. E eu sou Simone Dotto, também formadora do Núcleo de Educação Infantil da Divisão Pedagógica da Adrê Penha. Ela é branca de cabelo liso e loiro. Traremos algumas reflexões sobre o que são organizadores do cotidiano. Vem com a gente! Uma lousa interativa exibe o tema Em mencionado. algum momento, na perspectiva da pedagogia da infância, percebemos que o tão sonhado protagonismo de bebês e crianças, no qual podem guiar seu próprio aprendizado, está intrinsecamente ligado às possibilidades que lhes são ofertadas. Escolhas que são feitas por profissionais. Crianças brincam com objetos de madeira. Que sabem o que precisam propor e, principalmente, como farão, exercendo assim seu protagonismo docente. Turma mexe com argila em mesa Portanto, coletiva no jardim. Podemos entender que este planejamento do cotidiano, que é intencional, que se refere ao protagonismo do professor, não deve ser fechado, definitivo, mas deve estar aberto às experiências e narrativas dos bebês e das crianças. Criança modela argila com um galho. Como também aberto às reflexões e narrativas do professor, na autorreflexão sobre as proposições pensadas e realizadas para e com os bebês e as crianças. Uma professora auxilia as crianças. Dessa forma, o planejamento deve ser projetado pelo professor, pela professora, para o menor espaço de tempo possível. Pois se a escuta e a observação do processo de investigação forem de fato considerados, possivelmente mudarão os rumos de algumas propostas, exigindo um replanejar por parte do profissional. O planejamento, que chamamos de emergente, é exatamente este, que nasce do vivido com bebês e crianças. Meninos dentro de um cuidando barquinho de madeira no especialmente tanque de areia azul. variáveis que devem organizar este cotidiano, descritos no currículo da cidade de São Paulo, Educação Infantil. Educadora observa a turma Como brincar no tanque. Tempo, espaço, materialidades, interações e narrativas. As crianças usam pás, baldes Porque e é a partir pratinhos. do planejamento e organização intencional do tempo, dos espaços, das materialidades, a fim de proporcionar importantes interações entre bebês e crianças, entre si e entre os adultos, e o registro dessas narrativas, interpretação dos processos vividos pelas crianças nestes contextos, é que avaliamos que o que se planejou para o próximo momento ou próximos dias dialoga de fato com as necessidades e interesses explicitados pela turma ou por um pequeno grupo. Não há receitas e modelos. O que é preciso considerar é que o professor ou professora, narrando tanto em sua carta de intenções como em seu diário, escreve o seu planejamento prevendo a organização das variáveis, juntamente com as suas proposições. A educadora escreve no Exerce diário seu de bordo protagonismo sobre as fotos das profissional. crianças. Explicita, reflete, roteiriza um caminho para trilhar para e com bebês e crianças. Ela usa um notebook. Escreve, portanto, um esboço comentado que revela suas intencionalidades, declara as variáveis de onde, quais espaços, com que materiais provocativos, materialidades. Professoras organizam E objetos em compreende mesas o ao ar tempo livre. como o tempo da experiência e não o tempo cronológico, valorizando assim a possibilidade da continuidade que tanto contribui para o aprofundamento do conhecimento e descobertas. Menino entrega um rolinho Essas de tinta ao variáveis colega. auxiliam ainda a justificar suas escolhas e suas hipóteses. Ao fazer isso, materializa em palavras. Os dois pintam um papel narrativas sobre a suas parede com tinta e dos natural. bebês e crianças. As muitas possibilidades de interações vivenciadas nesta organização. Neste nível de elaboração, vemos a possibilidade de surgir as narrativas docentes que se abrem às narrativas dos bebês e crianças em relação ao processo vivido. Crianças misturam líquidos Roteiriza, coloridos a com partir conta-gotas destes e tubos de ensaio. organizadores, considerando também que o bebê e a criança devem protagonizar as ações. Este planejamento de proposições potentes, porque parte também da concepção de bebê e criança potente, e aberto às experiências que emergem dos pequenos. Educadora trança barbantes presos a uma árvore. Ensaia e roteiriza uma proposta de organização
do tempo, dos espaços materiais e de situações provocadoras de ideias e ações investigativas que bebês e crianças podem experienciar e narrar. CDs pendurados em uma tenda no jardim. Retornar ao planejamento disparador inicial para retroalimentá-lo com as observações feitas, com novas perguntas, novas propostas, evidenciando os caminhos percorridos pela turma. O menino pinta as papel suas craft com a mão perguntas, as coberta suas de tinta descobertas, verde. Os seus interesses, cotidianamente amparados, tanto o docente como os bebês e crianças, por essa organização do cotidiano tão profissional, porque prevê as infâncias. Garotinho pinta papel com Dito pinceladas de assim, tinta azul. parece algo talvez inalcançável, mas que pelo contrário, e é totalmente possível. Meninas pintam Veja, telas esse sobre o modo de gramado. planejar, cuidando dos organizadores do cotidiano, profissionaliza, porque organiza o fazer docente e ainda resgata o profissional de um ativismo que planeja várias atividades sem continuidade para entretenimento. E sabe-se que mesmo para estas atividades, também investimos tempo, corpo e mente, que muitas vezes nos traz um cansaço, sem contudo nos dá uma direção, um sentido, e sem auxiliar de fato no fazer do dia a dia. E isso também não é nada prático. Desta forma, o planejamento, a partir da organização das variáveis, Educadora amarra barbante na tenda. espaço, materialidades, interações e narrativas curriculares, se configura no diálogo entre as proposições ofertadas por um profissional comprometido com a garantia dos direitos dos bebês e das crianças, com as escutas. Professora que mistura emergem tintas dessas naturais. experiências vividas. Configura-se também como projeção de caminhos, sem estarem pré-determinados. Menina carimba mas a mão com abertos tinta ao marrom no papel. imprevisível, com a leveza do que é inusitado, as inventividades, as hipóteses dos bebês e das crianças. Garotinhas E pintam tudo com brocha, isso pá é e bexiga. possível quando o profissional compreende que, quando planeja organizando as variáveis que interferem no cotidiano, permite que bebês e crianças vivenciem contextos de aprendizagem que possam libertar cada vez mais da condução do adulto, liberando o profissional para as novas e criativas ideias, a partir de suas observações e dos elementos que emergem dessa interpretação. Bebês e crianças, neste sentido, poderão guiar seus interesses e compartilhá-los com quem desejar e como lhes interessar. Crianças dentro despejam deste sementes ambiente em uma bacia planejado. d'água. E essas escolhas intencionais que o profissional realiza possibilitam observações e registros únicos, que nos contarão histórias, narrativas, que têm a ver também sobre como os pequeninos lidam com as materialidades que constroem e os conhecimentos advindos dessa construção singular, partilhado num espaço que é coletivo. Menino mexe em uma bacia com um graveto. Tudo isso é muito profissional, pois atende à especificidade da educação infantil, contribuindo grandemente na busca por uma educação de qualidade. Essa foi a nossa reflexão de hoje. Esperamos ter contribuído para as práticas pedagógicas de vocês. Até a próxima, até mais. Tchau! Fundo branco e o brasão da cidade de São Paulo. Educação. Audiodescrição. Núcleo de Acessibilidade Flictius.